Estamos na oitava aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que pretendem ingressar no ensino superior e que já não estudam matemática há muito tempo, portanto têm que fazer umas revisões, e hoje vamos falar de frações, percentagens e permilagens. Começamos por falar em frações decimais, que são frações em que o denominador é uma potência de 10, portanto temos denominadores como 10 levantado a 0, 10 levantado a 1, 10 levantado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, etc. Todas as frações que tenham denominadores que são potências de 10 são frações decimais. Convém sabermos ler estas frações, portanto 1 sobre 10 é 1/10, porque é 0,1. 1 sobre 100 é 0,01, é 1/100. 1 sobre 1000 é 1 em 1000, portanto é 1/1000, 0,001. Outros exemplos de frações decimais. Temos aí vários, temos 5 sobre 10, 10 sobre 100, 300 sobre 1000 e ainda temos números reais escritos sobre a forma de fração decimal. Por exemplo, 5,6. Como é que eu vou representar 5,6 sobre a forma de uma fração? 56 a dividir por 10. E reduzindo dá 28 quintos. Se eu tiver 56,8, como é que eu posso representar como fração decimal? 568 a dividir por 10. E é a fração simplificada 284 quintos. Se eu tiver 5,68, posso representar sob a forma de 568 sobre 100. As percentagens são frações em que o denominador é 100. Temos, por exemplo, 5%. É 5 em 100, 5 a dividir por 100. E o símbolo percentagem é uma abreviatura preguiçosa de a dividir por 100. Em vez de estarmos a pôr a dividir por 100, pomos aquela abreviatura de percentagem, que todos conhecem. Então, 5% eu posso representar como 5 sobre 10 ao quadrado, ou 5 sobre 100, ou então posso simplificar a fração 1 sobre 20 e posso ainda apresentar como número real 0,05. As percentagens são muito utilizadas porque são muito simples de compreender, ou são mais simples de compreender do que as frações. Talvez porque estejamos mais habituados a elas. Por exemplo, se eu dissesse que as vendas subiram 20% relativamente ao ano passado, é muito mais fácil de compreender do que se eu disser as vendas subiram 5,25 avos relativamente às vendas do ano passado. É exatamente a mesma coisa. 5,25 avos é 20%. Mas torna-se muito mais fácil eu perceber os 20%. As percentagens só por si não têm significado. Se eu disser 23%, não significa nada. Eu tenho de dizer 23% é o IVA que incide sobre o total da fatura, o total líquido da fatura. Portanto, eu tenho de dizer 23% do total da fatura. Quando me falarem numa percentagem, eu tenho logo de dizer, são 60% de quê? Por exemplo, quando me disserem que foram 60% dos alunos foram aprovados, então eu tenho de dizer, e quantos eram os alunos totais? Quantos alunos é que havia? Para poder saber quantos alunos foram aprovados. E nós utilizamos as percentagens para 3 ou 4 cálculos típicos. Eu posso utilizar a percentagem para calcular a quantidade a que ela corresponde. Se eu disser 65% das respostas de um teste, com 20 perguntas, o João acertou em 65% dessas respostas. Quantas perguntas é que o João acertou? 65% vezes 20. Eram 65% das respostas.
Aquele 10 vai se transformar na multiplicação. 65% de 20, 65% vezes 20, 13 perguntas. E quantas perguntas errou o João? É fácil, 20 menos 13 dá 7 perguntas que ele errou. Ou então, podia fazer de outra maneira. Se ele acertou 65%, subtraindo a 100%, ele errou 35%. 35% vezes 20 dá as 7 perguntas que ele errou. E a Sara teve 75% num teste. Eu quero saber, numa escala de 0 a 20 valores, qual foi a nota da Sara. 75% de 20 são 15 valores. Ela teve 15 valores. Eu posso também querer exprimir uma quantidade como percentagem de outra quantidade. Por exemplo, se eu souber que as vendas de um determinado produto em janeiro de 2021 foram de 300 euros e as vendas anuais de 2021 desse produto foram de 1.200 euros, eu posso querer representar as vendas de janeiro como uma percentagem das vendas totais. Divido 300 por 1.200, multiplico por 100 para ter a percentagem de 25%. E multiplico por 100 porquê? Porque quando eu divido 300 por 1.200, fazendo esta divisão, dá 0,25. Transformando 0,25 numa fração com denominador 100, nós vamos ter 25%. Portanto, 0,25 vezes 100 dá 25. O 1 desta fração vezes 100 dá 100. Transformei numa fração com denominador 100 e, portanto, obtive 25%. As vendas de janeiro representam 25% das vendas anuais. Se eu paguei 46% de IVA sobre o valor líquido de uma fatura de eletricidade que atingiu o valor de 200 euros, eu posso também querer saber qual é a percentagem que representa o IVA sobre o total da fatura. E tenho 46 a dividir por 200, vezes 100 também, para transformar numa fração com denominador 100, vamos ter 23%, que é o IVA que nós conhecemos. E posso ainda querer calcular o valor sobre o qual se calculou a percentagem, o valor sobre que incidiu a percentagem. Eu posso dizer, ao comprar um vestido, fizeram-me um desconto de 15%. Isso traduziu-se em 9 euros. Poupei 9 euros. E eu quero saber quanto é que custava o vestido antes do desconto. 9. Foi o desconto que eu obtive sobre o preço do vestido que não conheço. Representa 15% do vestido total. Portanto, eu vou dizer 9 sobre o preço do vestido é igual a 15 sobre 100. E o preço do vestido, então, será 9 vezes 100 a dividir por 15. E dá 60 euros. Temos agora aqui dois exercícios interessantes que aplicam percentagens e que são de cálculo diário. Estes exercícios ocorrem diariamente. 30% das vendas que efetuamos foram pagas a pronto. 45% serão pagas a 30 dias. E 15% a 60 dias. O restante dos pagamentos, nós vamos recebê-los só daqui a 90 dias. Efetuamos vendas no montante de 12.000 euros. Portanto, qual foi o valor que foi pago a pronto? 30% de 12.000, 3.600. Qual é o montante que será pago a 30 dias? 45% vezes 12.000, 5.400. Qual é o montante que será pago a 60 dias? 15% vezes 12.000, 1.800. E eu quero saber que agora, posso fazer de duas maneiras. Posso querer saber qual é a percentagem que será paga a 90 dias, e a percentagem que será paga a 90 dias, o todo é 100%, menos aquelas
percentagens que já sei que foram pronto a 30 e a 60 dias. Portanto, 100% menos 30% mais 45% mais 15% dá 10%. Isto é, as vendas que serão pagas a 90 dias correspondem a 10% do total. 10% do total é 10% vezes 12.000, 1.200 euros. Ou então poderia dizer, se não quisesse usar as percentagens, como já tinha calculado quanto eram as vendas a pronto a 30 dias e a 60, calculava por valor residual. 12.000, que era o valor total das vendas, menos 3.600, menos 5.400, menos 1.800. E, portanto, as vendas que serão pagas a 90 dias são de 1.200 euros. Num outro exemplo, depositei 1.000 euros no banco A e recebi no final do ano 1.050 euros. E depositei também no banco B 400 euros e recebi no final 412 euros. As condições dos depósitos eram iguais, isto é, era o mesmo regime de capitalização, eram as mesmas condições. E então, eu quero saber qual dos dois bancos remunerou melhor, ou pagou melhor, o meu depósito, o meu capital. No banco A, eu ganhei 50 euros no ano, 1.050 menos 1.050 sobre 1.000 que eu depositei inicialmente, portanto, o que ganhei sobre o que depositei inicialmente dá uma percentagem de 5%, isto é, por cada 100 euros que eu depositei, eu recebi 5. E no banco B, eu ganhei 12 euros sobre 400. O meu depósito tinha sido de 400 e no final do ano eu ganhei 12 euros. 12 euros a dividir por 400 dá 3%. Isto é, por cada 100 euros eu recebi 3 euros. Então, o banco que remunerou melhor o meu capital foi o banco A. E terminamos falando em permilagens. Permilagens é quase como percentagens, tem uma diferença, é que as permilagens, o denominador é 1.000. Portanto, uma permilagem é uma fração com denominador 1.000. Eu posso dizer 5 por 1.000. Em cada 1.000 paga-se 5, ou em cada 1.000 a nossa fração, a nossa parte corresponde a 5 e representa-se 5 a dividir por 1.000 ou 5 a dividir por 10 ao cubo, 0,05 e dá 5 por 1.000. Representei aqui num retângulo, num retângulo que está dividido noutros retângulos, com cada um com tamanho 5, ou que representa uma quantidade de 5, e a minha fração representa aquele 5 em 1.000. 5 em 1.000. As permilagens aplicam-se quase sempre ao imobiliário que está em propriedade horizontal. Terminamos o estudo das frações e na próxima aula, aula número 9, vamos começar a falar de números irracionais, isto é, números que não se podem traduzir por frações. E vamos falar nas operações com radicais. Já toda a gente ouviu falar com certeza na raiz quadrada, na raiz cúbica. E nós vamos falar então nas operações com radicais.